especial para o momento em que estamos vivendo, né? E o Espiritismo traz orientações muito pontuais e objetivas. O Espiritismo realmente nos ajuda muito a entender o porquê adoecemos e como acontece esse processo. E é por isso que esse estudo de hoje é de fato um estudo, ele vai trazer entendimento àqueles que querem compreender, perceber o quanto nós somos papéis colaboradores. Não somos passivos no processo de adoecimento, pelo contrário. Mas antes disso tudo, eu convido a todos os irmãos a fechar os olhos e em uníssono rogarmos ao bom Pai, Ele que é a grande luz, que ilumine o nosso encontro desta noite, que possamos juntos estarmos reunidos em Teu nome. E quando assim o é, temos a plena certeza de que a presença de Jesus se faz entre nós. Alegremo-nos, portanto, com esta presença tão bendita entre nós, em nossos lares, porque todo lar que se abre para o estudo da doutrina espírita se abre para a presença do Cristo. Que nós outros possamos aproveitar este momento para perceber também os espíritos familiares que estão conosco, colaborando na psicosfera de nossos lares, estudando conosco. Agradeçamos a presença deles. E que nós estejamos permeáveis para aquilo que a espiritualidade julgar oportuno que venha a lume através das orientações, dos prepostos do Cristo que deram a gênese e a doutrina espírita, o Consolador prometido. Que possamos, Senhor, enfim, balsamizar nossos corações e hipertrofiar nossas mentes com um conhecimento e com um sentimento que nos dará forças para sobrepor tais momentos difíceis. E ainda em tempo, Senhor, rogamos que toda a matéria mental que nós pudermos colaborar chegue aos corações e almas aflitas deste momento. Que este núcleo de cristãos que se encontra em Teu nome lhes sirva também como fonte fluídica para acalmar e asserenar aqueles que momentaneamente encontram-se em dificuldade. E que assim seja. Bom, aos irmãos que se materializaram durante a prece, é sempre comum, né? Eu costumo brincar que nas casas espíritas a prece promove um fenômeno de efeito físico muito interessante. A materialização dos espíritos, né? Nós fechamos os olhos, entramos em prece e ao abrir os olhos, muitos irmãos estão materializados, o que é uma bênção, não é verdade? Sejam bem-vindos vocês todos que estão chegando agora. Enfim, falávamos da pertinência do tema que vamos hoje estudar, causa e mecanismo do adoecimento, sob a ótica espírita. Esse nome aí feio que está aí embaixo, etiofisiopatogenia, ou uma abordagem etiofisiopatológica, é exatamente o estudo da causa e do mecanismo do processo de adoecimento que acontece em nós. Porém, nós vamos fazer este estudo sob a ótica por uma abordagem espírita, porque aqui estamos enquanto espíritas,
estudando este fenômeno chamado adoecimento. É importante notar que as doenças, elas existem na Terra desde que o mundo é mundo. O ser humano tem indícios de lutar contra as doenças desde o Antigo Egito, desde a Índia e da China, antiquíssima. Existem papiros que demonstram procedimentos médicos. Olha que interessante nós notarmos isso. Ou seja, a doença não é algo novo para nós. Ela já nos acomete há muito tempo. E então surgiu no Ocidente, em especial com Hipócrates, a medicina. Uma ciência que visava extirpar a doença, acabar com a dor e o sofrimento da humanidade. E o que nós podemos perceber, pois desde Hipócrates para cá, temos aproximadamente 2.500 anos, é que a medicina sim progrediu e muito, e graças a Deus, sem dúvida alguma, é uma bênção divina a medicina e todo o seu progresso científico, tecnológico. Mas nós vamos perceber que a medicina se especializou muito mais em extirpar sintomas do que propriamente curar. Me explico. Vejamos que com as terapêuticas odiernas, os sintomas são extirpados, acabam. E às vezes cometemos o equívoco de achar que estamos curados, que estamos sãos. Mas vejam que se acha a vacina para uma doença, a droga medicamentosa para uma patologia qualquer, e outra patologia surge, outra doença acomete a humanidade. E parece aquela figura caricata do cachorro correndo atrás do rabo. Ou seja, a medicina está sempre um passo atrás do processo de adoecimento. E é aí que esse estudo é tão importante. E por isso há alguns anos temos pesquisado o quanto a doutrina espírita pode nos orientar sobre este processo. Precisamos entender de onde vem a doença, qual é a causa e que meios ela utiliza para se expressar em nossos corpos físicos. É por isso que eu gosto muito dessa figura que se encontra aí atrás de mim. Eu vou tirar a minha imagem um pouquinho só para vocês verem. Um iceberg. E assim como nós observamos apenas a calota craniana na figura, as doenças também são apenas a ponta do iceberg. Antes de que essa doença se expresse em nossos corpos físicos, muito antes disso, nós, enquanto seres espirituais, já estamos adoecidos. Quando adoecemos biologicamente, é que já adoecêramos espiritualmente. Então hoje nós vamos procurar trabalhar com esse conceito para enxergar de onde vêm as nossas doenças, qual o mecanismo é utilizado, para que, em sabendo a causa e o mecanismo, possamos ofertar um meio preventivo, profilático. A minha formação acadêmica é em educação física. Nós costumamos dizer que o educador físico age profilaticamente. Agimos prevenindo para que as pessoas não adoeçam. E a medicina ainda utiliza muito o modo terapêutico. Trabalha terapeuticamente. Após o aparecimento da doença é que há uma intervenção. Embora já tenhamos correntes na área da medicina em que atue com a profilática, com a profilaxia. Mas ainda hoje a medicina atua muito mais extirpando sintomas, procurando agir depois do adoecimento do que prevenindo que ele acometa-se no ser humano. Bom, meus irmãos, então nós vamos começar.
Para isso, é importante observarmos primeiro essa definição de saúde e doença. Trouxemos a definição de Emmanuel, do Consolador, mas veja que interessante essa definição que o espírito Lourenço Prado vai trazer no livro Instruções Psicofônicas. O amigo espiritual vai dizer o seguinte: saúde é o pensamento em harmonia com a lei de Deus. Doença é o processo de retificá-lo, corrigindo erros e abusos perpetrados por nós mesmos, ontem ou hoje, diante dela, ou seja, da lei divina. Então percebamos que ser saudável é termos o pensamento em harmonia com a lei divina. E quando o nosso pensamento está em desarmonia com a lei divina, nós adoeceremos. Como punição? Óbvio que não, porque Deus não pune. Deus é amor e o amor ama. Mas veja que as doenças corrigem erros e abusos do passado, retificando estes erros. Portanto, a doença, na verdade, é um processo terapêutico também. O adoecimento do corpo é a cura para a alma, é um processo de retificar, de reharmonizar o nosso pensamento para com a lei divina. É importante termos essa noção. Se estamos falando aqui hoje de adoecimento, é preciso definir o que é saúde e o que é doença. E embora tenhamos uma definição muito interessante da Organização Mundial da Saúde, esta é uma definição que os Espíritos nos traz. É uma definição espiritual de adoecimento e de saúde. Então nós vamos partir desse pressuposto para entender qual a causa e qual o mecanismo. Se nós já observamos que se eu estou em harmonia com a lei divina, eu estou saudável, vamos perceber naturalmente que eu estou adoecendo ou adoecido quando meus pensamentos estão em desarmonia com essa lei. É por isso que nós temos que nos colocar sempre como protagonistas do processo de adoecimento. Ninguém me adoece, mas eu me adoeço. Ah, Gustavo, então você quer dizer que se eu estiver em perfeita harmonia com a lei divina, eu posso conviver com esses que estão vinculados ao coronavírus e eu não vou adoecer? Sim. E não é o Gustavo que está dizendo isso, mas os Espíritos. E Jesus demonstrou. Porque Jesus, meus irmãos, foi o único Espírito, é bom que se deixe isso claro, que viveu na Terra em perfeita harmonia com a lei de Deus. O seu pensamento era uníssono ao do Pai. Eu e o Pai somos um. O restante ainda encontra-se em maior ou menor desarmonia com a lei divina. Porque muitos podem conjecturar, não é? Mas Maria de Magdala, que conviveu com os leprosos, adoeceu. Sim. E quem lhe disse que ela estava em perfeita harmonia com a lei divina? Embora em um processo evolutivo, embora tendo dado um grande salto evolutivo naquela oportunidade reencarnatória, mas não em perfeita harmonia. Muitos missionários estiveram na Terra e adoeceram. Porque é necessário estarmos em perfeita harmonia com a lei divina, para termos uma imunologia total. É por isso que nós temos que ser cuidadosos. É por isso que precisamos sim obedecer às orientações dos órgãos de saúde, tomarmos os devidos cuidados, porque, olha, eu não me garanto, a não ser que você se garanta. Que você garanta que está em perfeita harmonia com a lei divina, poderá sim sair pela rua, não vai adoecer. Mas aí ainda entra um grande agravante. Você pode não adoecer, mas estará com um vírus. Não estamos percebendo quantos indivíduos estão assintomáticos? De alguma forma, esses indivíduos têm um sistema imune em que o coronavírus não ataca, mas ele pode ser um transmissor. E aí entra a nossa responsabilidade, não é, meus irmãos? Só para contextualizar o que nós estamos estudando com o que está acontecendo hoje.
Porque esse estudo ele é aplicável a hoje, ao agora. Não tenham dúvida nenhuma. Mas nós estamos falando como nos proteger. Então já vimos que é necessária a perfeita harmonia dos nossos pensamentos com a lei divina. E então, nós vamos buscar lá em Emmanuel, no capítulo 28, em que ele trata da enfermidade. Veja o que Emmanuel diz. E nós gostamos muito da fala de Emmanuel porque ela é pontual, objetiva. Emmanuel não fica em cima do muro e nem nos deixa. Ele vai dizer o seguinte: podemos garantir que os processos de elaboração da vida mental guardam positiva influenciação sobre todas as doenças. Então Emmanuel aqui está nos garantindo que os processos de elaboração da vida mental guarda positiva influência sobre todas as doenças. Eu fiz questão até de sublinhar. Todas as doenças estão sob a influência do nosso padrão mental, da nossa vida mental. E é aí que entra a correlação do que Emmanuel está dizendo nessa obra com aquilo que o Lourenço Prado disse em Instruções Psicofônicas. Saúde é harmonia com a lei de Deus. Com o que Kardec já nos dizia na Gênese, o que nós vamos ver daqui a pouco. E há tempo e em tempo que nós nos lembremos de hoje, um dia especial, um dia em que o professor Hippolyte Léon Denisard Rivaio retornava à pátria espiritual. Pessoal, nós tivemos uma pequena desconexão aqui, mas nós já nos reconectamos, tá bem? Se acontecer de novo é só dar um F5 ou só aguardar 10 segundinhos, a gente retorna naturalmente. Salve o professor Allan Kardec, que retornou à pátria espiritual. Que nós possamos retornar à pátria espiritual um dia como alguém que cumpriu a tarefa que veio fazer na Terra. Porque estaremos saudáveis no mundo espiritual. Não tenham dúvida disso. Então Emmanuel diz que aqui, retornando para o pensamento e vida, nossa vida mental tem fundamental importância, hierarquicamente, sobre o nosso processo de adoecimento, sobre todas as doenças. E o mesmo Emmanuel vai definir, no primeiro capítulo desse livro, Pensamento e Vida, que a mente é, prestem atenção, a parcela desperta da nossa consciência. A mente é o espelho da vida. Portanto, o nosso padrão de vida mental nada mais é que a mente, enquanto parcela da consciência desperta, refletindo para os outros corpos sutis, e daqui a pouco vamos falar sobre isso, o que nós espíritos, ou a vida, deseja, sente e pensa. Olha aí nosso pensamento em harmonia com a lei divina, promovendo corpos sutis saudáveis, ou o pensamento em desarmonia, promovendo o adoecimento. Essa informação de Emmanuel é muito importante. Nós vamos verificar que todas as doenças guardam correlação com o nosso padrão mental, ou seja, com os meus desejos, com meus sentimentos, com os meus pensamentos. Vigiai e orai, para não cair em tentação. E então nós vamos aqui fazer um estudo de caso, para não ficar muito técnico, né? Nós vamos trazer aqui um estudo de caso. Embora sirva, não é, para muitos de nós e possa ser generalizado, mas nós vamos recordar aqui o espírito André Luiz. Quem se lembra de André Luiz e o seu processo de desencarne? É interessante porque lá no livro Nosso Lar, André Luiz vai trazer uma informação importantíssima sobre o mecanismo e a causa do nosso adoecimento. No capítulo 4 do livro Nosso Lar, André Luiz vai narrar um momento muito interessante.
é o seguinte, ele estava já em nosso lar, recebendo o tratamento médico espiritual. Então, André Luiz vai narrar mais ou menos o seguinte: trajado de branco, com uma fisionomia serena, o médico Henrique de Luna aproximou-se de mim e disse em bom tom: André, que pena que tenha retornado ao mundo espiritual por esta causa. O suicídio é uma tragédia para o espírito. E então André Luiz responde ao médico Henrique de Luna: suicídio? Eu creio que haja algum engano, assevera André Luiz melindrado. E continua a dizer: eu lutei, doutor, 40 dias no hospital para manter a minha vida. Passei por 2 cirurgias e o senhor vem me dizer que eu desencarno por suicídio? Não, há algum engano. Meu óbito se deu por um câncer no meu intestino, o qual gerou uma oclusão intestinal. Veja que interessante, então. André Luiz, enquanto médico na Terra, discorda do diagnóstico do médico espiritual. Vai dizer que lutou bravamente 40 dias num hospital e que ele não morreu por suicídio, mas por oclusão intestinal. Provavelmente assim estava escrito no seu atestado de óbito: causa mortis, oclusão intestinal. Henrique de Luna ouve a réplica de André Luiz e serenamente vai dizer: sim, meu irmão, é verdade. Mas a sua oclusão intestinal derivava-se de causas profundas que talvez o irmão não tenha ponderado. Vejamos, vamos auscultá-lo. Então Henrique de Luna, com muita tranquilidade, responde a André: sim, meu irmão, é verdade, você desencarnou devido a uma oclusão intestinal. Mas essa oclusão intestinal tem causas mais profundas. Talvez você não tenha ponderado. Vou lhe auscultar e lhe ajudar. Então o médico Henrique de Luna vai auscultar André Luiz e diz assim: André, a sua oclusão intestinal derivava de um processo neoplásico de tumores cancerígenos. Então nós vamos entender que o intestino de André Luiz foi ocluído e ali ele não recebeu a nutrição do corpo físico, mas devido a um tumor, a uma neoplasia que de tão grande ocluiu o intestino. Mas, vai continuar a dizer Henrique de Luna, e o câncer, por sua vez, deriva das leviandades do estimado irmão no campo da sífilis. Então, se a oclusão intestinal derivou do câncer, o câncer derivou da sífilis. E veja que o amigo espiritual aqui ele é bastante tranquilo, ele vai dizer dos equívocos, no plural, do estimado irmão no campo da sífilis. Então André Luiz, devido ao seu desregramento no campo da sexualidade, adquiriu sífilis. Essa sífilis gerou um processo de adoecimento, o câncer. E a neoplasia, o câncer, foi tão grande que ocluiu o intestino de André Luiz. Então podemos pensar, então a causa está no desregramento de André Luiz na área do sexo. E é bom que se diga, né, que muitos de nós espíritas dizem assim, André Luiz foi suicida porque ele bebia e fumava. Olha, o buraco é bem mais embaixo, meus irmãos. É óbvio que estes fatores influenciaram, mas essa não é a causa do diagnóstico. Veja que no capítulo 4 do livro Nosso Lar,
o médico Henrique de Luna dá um diagnóstico, e nós espíritas insistimos em dizer que André Luiz desencarnou como suicídio inconsciente porque fumava e bebia. Nós estamos tratando essa questão de uma maneira tão supérflua como falamos isso, quando falamos isso. Então, cuidado, tenhamos muito cuidado, tá bem? André Luiz desencarna nem por causa dos seus desregramentos no campo da sífilis. Vejamos o que o médico Henrique de Luna vai trazer como diagnóstico final para André Luiz. A moléstia, meu caro André, veja só, talvez não assumisse características tão graves se o seu procedimento mental no planeta estivesse enquadrado nos princípios de fraternidade e temperança. Porque é importante notar o seguinte: nem todos que têm sífilis têm câncer, não é verdade? A sífilis tem 4 estágios, desde o assintomático até o neoplásico ou cancerígeno. Por que será que o processo de sífilis em André Luiz gerou um câncer? Henrique de Luna mostra, olha, a moléstia ou sífilis talvez não assumisse característica tão grave. Talvez não se tornaria um câncer. Então veja, mesmo os desvios comportamentais de André Luiz no campo do desregramento sexual foi a causa. Se o procedimento mental de André Luiz no planeta estivesse enquadrado nos princípios de fraternidade e temperança, a sífilis poderia ser inclusive assintomática. Veja só. Então veja que para muito além de beber, de fumar, de ser um boêmio, de ter seus desregramentos sexuais, a causa, e aqui nós estamos estudando por enquanto a causa do adoecimento que levou ao suicídio inconsciente de André Luiz, foi procedimento mental em desarmonia com a lei divina. Porque se os princípios de fraternidade e temperança estivessem no procedimento mental de André Luiz, ele não teria adoecido. Fraternidade, tratar o próximo como irmão. Amai-vos, nas palavras de Jesus. Temperança. Nós ficamos muito nervosos, somos indivíduos muito bélicos, irascíveis. Você aí que está me ouvindo agora, faça uma autorreflexão. Você fica nervoso à toa? Cuidado, porque quando nós ficamos nervosos, intemperantes, podemos dar vazão a processos patogênicos latentes em nós, que não poderia ser nada, poderia ser assintomático, mas pode ser um câncer. É muito importante. Alguns irmãos nossos não estão cumprindo aí, né, a quarentena e passam acelerando a motocicleta aqui. Peço perdão aí pelo barulho, mas continuemos. Muitos estudos feitos já na área da oncologia demonstram uma estrita correlação entre as emoções e o processo cancerígeno. Percebe-se que há uma estrita correlação entre indivíduos que têm bons sentimentos, que têm emoções saudáveis e que ou não adoecem ou se recuperam mais rápido do câncer. É sabido que indivíduos que têm um comportamento emocional mais adequado produzem células NK, chamadas Natural Killers, que são células que, de certa forma, matam os tumores. Veja que interessante. Veja, meus irmãos, que fazer o bem, ser um indivíduo sereno, não é só para ser bonzinho. Isso é um exercício de auto-amor. Quando eu entendo que a causa das doenças está na minha intemperança, no meu egoísmo, o Evangelho deixa de ser letra morta e passa a ser aplicável na minha vida. Tolerância, perdão, paciência,
fraternidade. Olha como uma frase de um capítulo de um livro pode abrir um leque para a nossa vida. Então aqui nós estudamos a causa do adoecimento, que genericamente está em nós, ou mais especificamente em nosso padrão mental. Cuidado com o que você deseja, com o que você sente, com o que você pensa. Porque isso pode determinar se você vai adoecer ou não. E embora as medidas sanitárias e higiênicas do mundo material sejam muito importantes, e nós estamos aprendendo a ter tanto cuidado, não é? Lavar as mãos, trocar as roupas, tomar um banho. E a nossa higiene mental? Como é que tem sido? Temos feito um processo de higienização mental, prece, uma leitura edificante, boas conversas, o que assistimos, o que ouvimos, o que conversamos. Por exemplo, agora estamos num processo de higienização mental, num processo profilático, conversando sobre coisas boas, sobre coisas positivas. Precisamos fazer mais isto. A não ser que você aí queira adoecer, e eu tenho certeza que não. Porque lembra, a doença tem um objetivo, que é de nos retificarmos para com a lei divina. E é por isso que dói, gente. Por isso que não é bom adoecer. Porque ela nos impele a um movimento anímico para Deus, reharmonizando-nos com a lei divina. Por isso adoecer, obviamente, não é nada agradável. Então, agora que nós já entendemos a causa do adoecimento, vamos estudar um pouco o mecanismo. Como se dá o processo de adoecimento? E aí, não poderíamos hoje deixar de citar o professor Kardec. Então, Allan Kardec, na Gênese, vai estudar a fisiopatogenia, que é o mecanismo do adoecimento. E lá no capítulo 1 ele vai dizer o seguinte: o perispírito representa importantíssimo papel no organismo e em uma multidão de afecções, ou adoecimento, ou doenças, que se ligam à fisiologia, ou seja, a doença física, biológica, assim como à psicologia. Então aqui Allan Kardec está nos trazendo uma informação importantíssima. Ele está dizendo assim, em outras palavras, estudem o perispírito, porque nele vocês vão perceber um papel importantíssimo na fisiopatogenia, no mecanismo de adoecimento. Já entendemos o porquê adoecemos. Agora vamos estudar como adoecemos. E Allan Kardec recomenda: estudem o perispírito. Se vocês estudarem o perispírito, vão encontrar a chave para esta e muitas outras respostas. É isso que ele vai dizer logo em seguida na Gênese. Então, em uma multidão de doenças biológicas ou psicológicas, nós vamos ter o perispírito como meio. E por que isso? Porque ele é uma interface entre nós e o nosso corpo físico. Sim. Então vamos estudar um pouco o perispírito. Obviamente aqui não temos a menor pretensão de esgotar o tema, mas nós vamos estudar. E para estudar o perispírito, vamos buscar em André Luiz, aquele mesmo doente da alma que foi diagnosticado como um suicida inconsciente, vai escrever esse livro alguns anos depois no mundo espiritual, nos ensinando. E então André Luiz, no capítulo 2 do livro Evolução em Dois Mundos, vai dar continuidade ao que Kardec já falava em 1868, na Gênese. Vejamos o que André Luiz dita. Para definirmos, de alguma sorte, o corpo espiritual,
E aqui um parêntese. Corpo espiritual é sinônimo de perispírito para André Luiz. Sempre que vocês lerem corpo espiritual ou psicossoma, André Luiz está falando de perispírito, tá bem? Então, para definirmos o perispírito, é preciso considerar, antes de tudo, que ele não é reflexo do corpo físico, porque, na realidade, é o corpo físico quem o reflete. Então, o primeiro ponto importante é o seguinte: o nosso perispírito não é reflexo do nosso corpo físico, esse que vocês estão vendo agora. Mas o corpo físico é que reflete o perispírito. Então, o nosso corpo físico é um xerox, um símile, em uma matéria mais densa do corpo perispiritual. Mas André Luiz não para por aí. Veja o que ele diz. Tanto quanto ele próprio, o perispírito ou o corpo perispiritual, retrata em si o corpo mental que lhe preside a formação. Então aqui nós temos a mente mais uma vez. Porque o que é o corpo mental? André Luiz, em nota nesse mesmo capítulo, nessa mesma página, vai dizer que o corpo mental é o corpo que reveste a mente. Então nós vamos verificar o seguinte: o corpo mental preside a formação do perispírito. E o perispírito, ele é refletido no corpo físico. Lembrando que Emmanuel vai dizer lá no capítulo 1 do livro Pensamento e Vida, a mente é o espelho da vida. Temos, portanto, que o nosso corpo mental reflete o perispírito, criando-o a partir da matéria mental. Sim, porque o substrato da mente, do corpo mental, é a matéria mental. Então é assim, nesse encadeamento, em que acontece o processo do adoecimento. Se ficou um pouquinho complexo, meus irmãos, não tem problema. Nós vamos desenhar. Olha aí que maravilha. Então, desenhando agora, eu vou diminuir aqui um pouquinho a minha figura. Não se atenham aí aos outros nomes, né? Isso faz parte de um seminário sobre esse tema e hoje nós, obviamente, não vamos adentrar nesse meandro, nesse detalhe, tá bem? Mas aqui nós temos nesse gráfico, ou nessa figura, essa representação de André Luiz. Então a estrela, vejamos aqui a estrela. Conseguem acompanhar com o ponteiro do mouse? A estrela seria o espírito, a vida, a fonte da vida, o ânima. Quem sente, quem pensa e quem deseja. Então nós vamos ver aqui nessa seta que os sentimentos e os pensamentos nascem do espírito. O espírito vai criar o corpo mental. Essa é uma figura ilustrativa, tá bem, gente? Que representa o corpo mental, baseado naquilo que alguns médiuns clarividentes puderam observar. Um corpo ovalado, amarelado, envolvendo o corpo perispiritual. Então, o nosso corpo mental, que envolve a mente, conforme André Luiz ensinou, é um substrato do espírito, é criado pelo espírito, pelos nossos desejos, sentimentos e pensamentos. Pensamento, vai dizer André Luiz lá no livro Mecanismos da Mediunidade, no capítulo 10º, que é uma matéria mental. Matéria da qual nosso perispírito é constituído. Então aqui inicia-se, quando eu tenho um pensamento em desarmonia com a lei divina, aqui estou apontando para o perispírito, um processo de adoecimento.
Joana de Ângeles utiliza-se de uma terminologia, modelo organizador biológico, para se referir ao perispírito, não é? É bom lembrarmos que essa terminologia, esse modelo, foi criado por Hernani Guimarães de Andrade, um grande estudioso. E ele dizia que o perispírito é formado por moléculas, por átomos, que ele chamou de psiátomos, bions, intelectons e perceptons. Isso é interessante porque Allan Kardec, já na Gênesis, dizia o seguinte: o perispírito é ligado ao corpo físico molécula a molécula, lembram? Então, obviamente que o perispírito é constituído de moléculas. E o que são essas moléculas? Senão matéria mental, produto da mente, do corpo mental. Então vejam, pensamento em harmonia com a lei divina, perispírito saudável, que reflete-se em um corpo físico aqui, ó, saudável. Pensamento em desarmonia com a lei divina, perispírito com moléculas que se unem, gerando átomos, que se unem, gerando células, que se relacionam com as células do nosso corpo físico. Vai dizer André Luiz, e um outro grande pesquisador, o Jorge Andréa, demonstrava que provavelmente ocorre no núcleo de nossas células essa junção, a que Kardec chamava de correlação entre molécula perispiritual e molécula do corpo físico. André Luiz já vai trazer em Evolução em Dois Mundos que isso se dá no núcleo, mais especificamente no nucleolo de nossas células. E lá é onde está o DNA. E aí nós vamos criar células saudáveis ou adoecidas. Vamos promover um sistema imunológico mais forte ou mais fraco. Ou seja, pensar e sentir em harmonia com a lei divina não é besteira, pessoal. Isso implica no seu DNA. E é por isso que hoje existe uma linha de estudos da medicina que trabalha para além da psicossomática. Vai trabalhar a psiconeuroendócrino-imunologia. Um nome feio, mas a ciência é bonita, né? Vai estabelecer a relação entre a nossa psique, nosso estado emocional e o nosso sistema nervoso, imunológico e endocrinológico. Percebendo que nós vamos projetar e interferir a nível molecular em nosso DNA, conforme sentirmos, pensarmos e desejarmos em harmonia com a lei divina. E isso é que é muito interessante e oportuno nós observarmos. Que a estreita correlação entre o que Jesus ensinou, entre uma conduta moral adequada, entre estarmos em harmonia com a lei divina e a nossa saúde orgânica. E entender a causa e o mecanismo do nosso adoecimento vai demonstrar exatamente que o Evangelho não é letra morta, que o Espiritismo não é letra morta, e que é fundamental nós, para além de estudarmos, aplicarmos a doutrina espírita, para que nós não criemos em nós doenças. Porque veja, se existe aqui uma seta que ela é centrífuga, que ela é de dentro para fora, existe uma seta também que é centrípeta, de fora para dentro, que são os estímulos externos, que vão formar o quê? Um ciclo. Quais são os estímulos externos? Aquilo que eu vejo, aquilo que eu ouço, aquilo que eu como, aquilo que eu
sinto o cheiro, aquilo que eu degusto, enfim, aquilo que entra pelo corpo físico através dos 5 sentidos e chega ao espírito. E como é que isso nos afeta? Que tipo de desejo, sentimento e pensamento gera o que eu vejo, o que eu ouço, o que eu toco, o que eu como? Então veja que a nossa vida física, material, ela implica em um estímulo que gera uma retroalimentação, um feedback de desejo, sentimento e pensamento. Olha a importância de uma conduta moral, de termos cuidado. O que é que uma notícia como essa de uma pandemia gera em você enquanto estímulo externo? Medo? Pavor? O que é que isso vai promover a nível emocional em você? Pode ter certeza que coisa boa não é. É por isso que nós temos que sobrepor ao medo. É por isso que todas essas notícias que chegam devem ser passadas pelo crivo da razão. É por isso que eu preciso compreender que, para além da minha vontade, há a divina vontade. E que nada acontece sem a permissão de Deus. E se o que está acontecendo agora na Terra está acontecendo, não é por vontade de Deus, mas por permissão, sim. Mas é por causa da nossa necessidade em nos retificarmos, enquanto espíritos adoecidos. E aí nós vamos finalizar com o Emmanuel. Já citamos diversas vezes essa fala do benfeitor. Ele vai dizer que saúde é a perfeita harmonia da alma, para a obtenção da qual muitas vezes há necessidade da contribuição preciosa das moléstias e deficiências transitórias. Então nós não devemos lutar contra as doenças. Eu não estou em perfeita harmonia enquanto alma. Acredito que você também não. E enquanto não estivermos, haverá necessidade da contribuição preciosa das doenças e das deficiências que são transitórias para nos reharmonizarmos enquanto almas, para retificar os nossos equívocos do presente ou do passado. Por isso que o coronavírus ou qualquer processo etiogênico, etiopatogênico, ele é exterior. Hoje nós tivemos a condição de ter a certeza que toda doença só inicia-se em nós se o nosso procedimento mental estiver em desarmonia com a lei divina. É por isso que somos nós os únicos responsáveis por nos mantermos saudáveis. Porém, se nós já estamos adoecidos ou se adoecemos, não vamos aqui endemonizar a doença, porque ela é uma bênção. Vamos aprender com ela. Porque sabe o que acontece no processo de adoecimento? As nossas moléculas perispirituais estão sendo exteriorizadas no nosso corpo físico, como se fora uma descarga energética. E então estamos criando novas células saudáveis em nosso psicossoma, em nosso perispírito, enquanto o nosso corpo físico funciona como se fosse um mata-borrão. Gabriel Delano e Leon Denis usam muito essa terminologia. Enquanto o seu corpo físico está adoecendo, seu corpo perispiritual está se curando. Então agradeça esse processo. Porém, a repetir com Jesus, não cometamos equívocos novamente, para que não suceda algo pior. Porque com a minha doença, em havendo a cura do meu perispírito, se eu volto a delinquir, se eu volto a transgredir a lei divina, eu voltarei a adoecer.
E assim como observamos no caso de André Luiz, no caso dele, o que poderia ser uma sífilis assintomática, ou de grau 2 ou 3, tornou-se uma sífilis neoplásica, cancerígena. E um tumor que ocluiu o seu intestino, levando-o ao desencarne prematuro. E daí sim o entendimento de suicídio inconsciente. Porque ele não tinha um padrão ou procedimento mental em harmonia com a lei divina, faltando-o a fraternidade e faltando-o a temperança. Sejamos mais fraternos, meus irmãos. Sejamos mais cuidadosos uns com os outros. Não nos esqueçamos, inclusive com a doença. Não nos esqueçamos porque ela também tem sua função. E ela não é a causa das nossas doenças. Nós é que somos. O coronavírus, meus irmãos, não é aqui algoz, não é vilão. Coronavírus, como todas as pandemias e todos os processos de adoecimento, é o Pai nos alertando que enquanto corpo social ainda estamos adoecidos e que precisamos reharmonizarmos ou harmonizarmos com Ele. É por isso, meus irmãos, que momentos como esse são tão importantes. Porque fazem com que a sociedade desperte. Embora muitos irão passar de maneira quase que autômata, muitos também despertarão. Despertarão para a necessidade de vivermos enquanto um só corpo, percebendo que aquilo que acontece no Oriente chega ao Ocidente, que somos um só corpo, somos células, e que o adoecimento de uma célula implica no adoecimento de outras células. E então, as fronteiras, as bandeiras irão se diminuir. E seremos um só povo, independente de cor, independente de raça, independente de credo religioso. Seremos simplesmente irmãos, filhos de um mesmo Pai, nos amando e nos cuidando. Assim, meus irmãos, agradeço mais uma vez a oportunidade, porque aqui falamos muito da profilaxia, mas nós que já estamos doentes da alma, porque ainda não estamos em perfeita harmonia, temos um recurso terapêutico maravilhoso, que é o trabalho no bem. Enquanto estamos no trabalho no bem, enquanto estamos em prece, enquanto estamos estudando, estamos também criando matéria mental de boa qualidade. Trocando a molécula mal-sã por uma molécula sã. Promovendo a nível perispiritual saúde, que vai se refletir em mais ou menos tempo no nosso corpo físico. Se não se refletir nesse corpo físico, certamente refletir-se-á no próximo corpo físico que iremos animar e intelectualizar. Assim, para concluirmos, gostaria de convidar a todos. Como de costume, temos feito uma irradiação pelo planeta Terra. Neste momento em que a psicosfera se faz densa, em que há tanta matéria mental em desarmonia com a lei divina, que possamos nos unir em espírito neste momento. Um espírito de fraternidade. E que possamos, através da ideoplastia, o poder plástico do nosso pensamento,
mentalizar a figura do Cristo. Que possamos observá-lo observe a serenidade de seu rosto. Observe a confiança em Deus, em sua justiça e em seu amor. Vamos nos unir a Jesus neste espírito de confiança e serenidade, e de trabalho, serenidade ativa. E neste momento, em uníssono, roguemos a Deus, a grande luz, que toque os corações aflitos, que irmãos nossos que se encontram em transes os mais diversos, apavorados por medo, possam relembrar neste momento que tem um Pai que ama infinitamente, que a chama divina em seus corações aumente, cresça, aquecendo-os. Que saibam que não estão sós. Que também aqueles usufrutuários de teus bens, Senhor, que têm além do necessário, possam se recordar daqueles que momentaneamente não têm nem o necessário, impedidos de trabalhar e de angariar o pão com o suor do rosto. Que os corações dos abastados se sensibilizem, para que eles descubram a bênção da caridade, para que nós outros, enquanto irmãos, cada qual com seu talento, cada qual com a provisão que o Pai nos confiou, estejamos auxiliando-nos mutuamente, para que um dia a terra esteja sã, em espírito e em verdade. Jesus, mestre e amigo, que a tua paz envolva-nos a todos. E hoje, em especial, este grupo que se reúne, louvemos a missão do professor Kardec. Aonde quer que esteja, mestre, que nossas irradiações de gratidão pelo trabalho com Jesus, por materializar o Paracleto na Terra, chegue até você. A nossa gratidão, mestre. A nossa gratidão, Jesus. A nossa gratidão, Pai. E que assim seja.